Olá, empresário. Parabéns para você que já fez os exercícios. Tive muito feedback bacana de reflexões que aconteceram, de pessoas que identificaram falhas na sua gestão. Esse é o nosso objetivo. Mais do que em responder às atividades, fazer o certo é o que você deseja, assim, é praticar o que você vê que é interessante e para te despertar, né, melhorias no seu sistema de gestão. Então isso para a gente que é o objetivo, né? Claro que agora, assim, o objetivo mais específico é te ajudar a definir ou rever se os seus objetivos, se os seus projetos, né? Porque os projetos eles são focados nos objetivos que a sua empresa tem que alcançar. Então, o objetivo do nosso trabalho agora é ver se esses objetivos estão alinhados estrategicamente para te conduzir mais rápido, para conduzir a empresa mais rápido para a sua visão, né, para o seu futuro desejado. Tá bom? Então, parabéns para quem já teve insights, fiquei muito contente, diversas pessoas comentando de insights excelentes que tiveram, isso já me deixou bem animado, tá? Agora, eu fiz uma revisão no texto e eu vou apresentar rapidamente para vocês, mas está tudo no site, né, no material revisado online que você vai poder acompanhar, tá? Então, eu vou passar só alguns pontos principais. O que eu queria pedir para você agora é o seguinte: revisar a sua visão, todos têm alguns pontos que podem ser revisados. Revisar só a visão, não precisa ler mais nenhum outra parte do material, tá? A visão é o item E, né, no módulo 1. Tá lá visão 1, empresa rentável, visão X. Só rever aqueles itens para você ao final chegar nesse modelo que eu vou te mostrar aqui agora, ó. Você tem esse aqui também disponível no seu lá no site, tem um link para você aí enxergar aqui, ó. Isso aqui que eu vou te falar. Você está vendo aqui? Que é o começo. Eu fiz um arquivo separado, como deveria estar o seu caderno de atividade, o que deveria ter, como que é a cara um exemplo do que você pode entregar. Então você precisa de uma visão, né? Lá você tem uma atividade, não lembro qual é o nome da atividade, que pede para você fazer a sua visão, a visão da sua empresa. Aí eu coloquei aqui, não precisa ter foto, mas aqui é só para ilustrar. Então você está vendo, ó, que aqui tem a visão da equipe nota 10, tá? Tem alterações, tem coisas que, enfim, a gente coloca para ficar ilustrativo, mas tem muita coisa aqui que realmente a gente está buscando. Então, esse aqui é o modelo da visão. Eu vou até diminuir um pouco para a tela ficar para você conseguir enxergar melhor. Então, ó, tem uma visão no começo aqui, visão exemplo. Aí você vai descendo, tá? Você não é grande, porque a visão é pequena. Aí você já tem um exemplo da visão 1, que é o exercício que você tem lá que pede para você fazer a visão 1. Então, tá aqui, ó, visão 1, exemplo. Ó, você vê que ela é bem pequena, tá? Então, tem aqui a visão 1 da equipe nota 10 também, quer dizer, sempre da mesma empresa, tá? Como se fosse da sua empresa. O que você tem que entregar é isso. Visão 1 e visão X, que pode ser chamada de visão 2, se você nunca fez antes. Tá? E depois ela está explicando por quê. Então aqui, ó, visão X é assim, ó, poucos itens, tá? E aí eu vou te explicar lá no caderno alguns itens que a gente revisou, tá? Então só isso que você tem que entregar, revisar no seu caderno de exercício. Lá tem alguns outros exercícios, mas o que eu gostaria que você revisasse agora é isso: visão 1 e visão X, tá? No meu caso é a visão 2. Lembrando que aqui está escrito no final que depois a gente vai dar um exercício para você complementar, só mais fazer algumas reflexões para daí concluir se esses objetivos que você vai colocar realmente para a empresa se realmente são os definitivos, tá? Então depois dessa atividade, na semana que vem vai ter mais uma atividade para concluir. Então vamos lá. Então esse aqui é o site, ó, P68, modelo P68 aqui que é o número que a gente tem, o site Programa Start Projeto. Lá no item E, tá? Você vê que geralmente eu até indiquei para vocês sempre trabalhar com esse menu, né, que é ativo. No item E visão, você vai ver diversas coisas, tá? Então eu vou descendo rapidamente aqui para você ter uma noção e vou fazer alguns comentários rápidos enquanto isso. Vou diminuir um pouco aqui a tela. Tá? Então assim, você vai lá, essa parte inicial é a mesma, tá? Aí você vai lá ver, ó, aqui você vai ver, ó, tem a mesma coisa, tem algum lugar que eu marquei em amarelo, acrescentado, eu acrescentei algumas coisas. Talvez é bom você rever, porque tem muita gente que parece que não leu,
algumas coisas que estão escritas, porque tem coisas lá que está aqui falando que deve ser feito de outra forma. Então, às vezes, você bate o olho aqui, dá uma lida novamente na visão, e aí você vai pegar os exemplos. Eu coloquei mais exemplos agora, baseado até... É legal que vocês vão ver alguns exemplos da sua própria empresa, tá? E é claro, eu alterei para não ficar passando para todo mundo. Eu fiz adaptações, então da equipe nota 10 que está lá, aqui também tem um exemplo. Tem exemplo de construtoras, divisão, né, de construtoras, um formato também diferente. Olha lá, visão da XPTO, tem algumas visões de empresas diferentes. Ó, visão de uma empresa de representação, do grupo, também mudei dados, mas aqui já ficou a cara, inclusive essa aqui está muito parecida com o que ele entregou, assim no formato, ele já acertou direitinho. Então, ó, vou descendo aqui. Visão da construtora que eu falei, então aqui a visão seria dessa forma, nesse formato, poucas linhas, palavras objetivas, tá? Às vezes, enfim, eu vou fazer alguns comentários aqui. Deixa eu chegar no comentário para não pular. Então, alguns erros comuns que tiveram aqui. Lá tá ó, você vai ver isso daqui, essa linha vermelha. Tá bem pequeno, porque não é para você ler o vídeo agora, é para você ir lá e ver, tá? Só tô olhando aqui e lembrando algumas coisas que eu quero te mostrar. Vou até aumentar um pouco aqui nos detalhes. Então, assim, alguns erros comuns. A pessoa fazer uma visão, eu expliquei que é para colocar tudo, a pessoa fez uma visão com uma frase só. Isso aí é quadro de parede, não é o que nós estamos fazendo, tá? Para gestão, uma frase não resolve. Então, tá aqui falando a respeito de uma visão de uma frase, por que não fazer de uma frase. Tem pessoas que fez uma visão assim, ó, tudo em um parágrafo só. Então, aqui estão as dicas do porquê não fazer, o que fazer, como escrever, né, de forma objetiva. Então, aqui tem um exemplo que a pessoa colocou e aqui tem um exemplo de como seria o ideal. Olha a diferença de como ela colocou e como seria o ideal, tá? Em pequenos tópicos. Lembrando que o visual ele é muito importante. Quanto mais objetiva a palavra, mais enxuta, você bate o olho e você guarda melhor. São objetivos. A mente ela tem um poder de captação muito melhor se tiver menos palavras, mais símbolos, enfim, tá bom? Então, aí tem uns exemplos, aí vai lá para atividade 3, você vai lá e revisa a sua baseada, segue esse modelo novamente, tá? Vai lá e revisa a sua visão. Aí eu venho para a visão 1. Aí vem a visão 1, mesma coisa, lembrando, tem gente que pulou aqui algumas coisas. Eu falo, ó, visão 1 sempre tem que ter os dados da empresa rentável, né? Então você tem que definir a empresa rentável. E a empresa rentável está aqui, ó, né? Acrescentei mais um exemplo, mais um item na empresa rentável que eu acho importante, que eu vi baseado no que vocês escreveram. Então, ó, tá em amarelo aqui o que foi acrescentado e acrescentei um exemplo da empresa rentável já bem. Então, como que tem que ser a descrição da tua visão 1? No meu modo de pensar, a visão 1 ela tem que ser igual à empresa rentável. Mas tem gente que pode querer alguma coisa a mais. Eu acho que a empresa é essencial para mim, que eu nunca posso deixar de ter os requisitos, além de lucratividade e outras coisas que a gente sugere aqui, ó, que você está vendo, visão da equipe nota 10, da empresa rentável, eu também acho que ela deve ter tal característica. Aí você vem, coloca aqui. Esses são aqueles requisitos básicos que a sua empresa nunca vai poder deixar de ter. Tá? Em todo o planejamento vai estar lá. Então, ó, aí tem visão da construtora, eu pus um exemplo também, tudo fictício, eu mudei o que vocês colocaram. Ó, alguns erros, né, da visão 1. Pessoas colocaram na visão 1 coisas que não são essenciais, e não, a visão 1 é só o essencial. Não citar na visão 1 os dados da empresa rentável que eu sugeri. Eu considero um erro na nossa metodologia, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser, mas seguindo, para você ter o resultado final que a gente sugere, você tem que seguir o método. Depois você vem aqui, ó, visão X também, ó, olha os exemplos. Eu coloquei mais alguns textos aqui, esse é bem legal. Esse triângulo de níveis aqui, você lê lá e se não entender, qualquer coisa se você não entender e realmente tem vontade de fazer, me pergunta, tá? Aqui é você que decide o que você tem interesse ou não. Se tem interesse, tem dúvida, me manda. Se não, não tem problema, não entendi, mas também não quero entender, me pergunta. Fica à vontade, você que sabe o que você quer praticar. Só que para ter o resultado final é ideal seguir os critérios, né? Então tá aqui os erros. Leia os erros comuns, tá bom? Que aqui você vai entender nessa visão final aqui. Lembrando que visão X é a visão que você quer alcançar agora, é a próxima visão, são os próximos objetivos. E aqui tem mais alguns exemplos, tá? Ficou bem legal, eu acho que agora melhorou bastante. Tá bem legal para vocês entenderem. Qualquer dúvida é só me perguntar que eu estou à disposição, tá? Um abraço e até breve.